Ok, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tentar provar qual é a complexidade dessa versão do shell aqui com os gaps que a gente está utilizando. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando aquele esquema de gap que é a potência de 2 menos 1, certo? E aqui nós vamos mostrar que a complexidade desse cara aqui é O de n elevado a 3 meios, que é uma formulazinha interessante. A gente não chegou nem perto de uma complexidade desse tipo aqui até agora, tá bom? Ok, para a gente conseguir provar isso daqui, nós vamos utilizar alguns resultados, certo? Esses resultados, eles vão ser depois, a gente vai provar esses resultados depois, mas por enquanto vamos assumir que eles são verdades, são algumas propriedades, e depois a gente volta e tenta provar essas propriedades, tá bom? Então nós vamos imaginar o seguinte, imagina que quanto nós temos k gaps, certo? Vamos colocar aqui k aqui, o limite, o maior inteiro menor ou igual, no caso, do que de o log de n na base 2, tá bom? Isso aqui vai ser o k. E aí, nós vamos ter aqui, nós teremos k gaps, então com o g, vamos imaginar que o g é um gap, é o gésimo gap, né? Que o g ele vai estar aqui. Eu tenho que para cada g desses aqui, os gaps serão, vamos colocar aqui hg, o gap g é 2 elevado a g menos 1, tá? Então, isso aqui é o esquema de gaps que a gente está usando nesse código aqui em cima, tá bom? Vamos pegar também e utilizar a seguinte notação, na verdade, a seguinte definição. Nós vamos falar o seguinte, Pg de n é a quantidade de passos que o método ali usa com o gap hg, certo? Então nós temos lá, para quando você estiver usando um determinado gap, esse cara aqui vai ser a quantidade de passos que você vai estar usando, tá bom? O que a gente tem? Nós temos duas propriedades para esses caras aqui que a gente vai estar utilizando para provar isso. Essas duas propriedades, depois que você pensa um pouquinho sobre elas, são até relativamente óbvias, mas não é tão simples assim de você enxergar, e a gente vai provar elas depois. Mas por enquanto, nessa primeira parte, nós vamos assumir que elas sejam verdades, e nós vamos utilizá-las para provar a complexidade ali. A primeira delas é o seguinte, a primeira delas é que a quantidade de passos com o gap no gésimo gap, no HG, ele vai ser limitado, ele vai estar em O de 2 elevado a Gn, certo? Então vamos chamar isso aqui de propriedade 1. Vamos colocar já aqui a outra propriedade. A outra propriedade é o seguinte, nós temos que, existe uma outra forma de você limitar o PG, que é dessa forma aqui, 2 elevado a k menos g mais 1, certo? K menos g mais 1. Essa aqui vai ser a nossa propriedade 2. Lembrando que essas duas propriedades, apesar de elas estarem corretas, elas não são tão óbvias assim, e eventualmente a gente vai ter que provar essas duas, tá? Só que com essas duas, você observa que as duas elas determinam limites superiores. As duas são limites superiores. Então, o PG vai ser menor do que as duas, certo? Se você tem dois limites superiores e os dois são respeitados, então na verdade você está respeitando o mínimo desses dois limites, tá? Então, nós podemos combinar esses dois carinhas aqui da seguinte forma. Nós temos que PG de n está no O do mínimo entre o 2 elevado a g, n, e 2 elevado a k menos g mais 1, n. Certo? Então, nós temos isso aqui. Na verdade, simplesmente é a combinação das duas propriedades aqui.
Agora, a gente consegue dar uma simplificada nesse cara de tal forma que, bem, repara, tem uma parte aqui que é igual, que é o n, a gente pode tirar para fora, e depois tem o restante vai ser um expoente que a gente pode tirar também para fora. Então, na prática, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter que PG, vamos fazer em 2 passos, né? Já que a gente vai fazer bem devagar aqui, vai ser n vezes o mínimo entre esses dois. Veja que está correto fazer isso, não tem nenhum problema, ok? Continua valendo. E por fim, a gente vai fazer que esses caras aqui, ele vai ser... eu vou tirar o expoente, eu vou tirar o 2 e colocar o mínimo entre os expoentes. Isso daqui continua valendo. 2 elevado ao mínimo entre o g e o kg menos 1. Ok? Beleza, ótimo. Com isso daqui, agora a gente já está em mão, já tem condição de trabalhar e chegar no resultado da complexidade. De novo, assumindo que a gente tem essas duas propriedades que elas... faltou aqui, calma aí, aqui faltou um n. Nós temos essas duas propriedades que a gente tem que provar eventualmente depois, tá bom? Mas nós vamos seguir com isso daqui. A próxima coisa que a gente tem é o seguinte, a próxima coisa que a gente pode considerar é... A gente pode considerar o fato de que se você se você pegar o G no range, né, no intervalo que ele está trabalhando, que vai de 1 até K, você tem que nós temos que o mínimo, que é o mínimo entre G e K menos G mais 1, ele forma a sequência 1, 2, aí depois até chegar em K menos 2 menos 1, K sobre 2, K sobre 2 menos 1, K sobre 2, K sobre 2. Vamos assumir que o K é par, tá? Porque se ele não for par, vai ter só um termo a mais na sequência aqui, como se tivesse um gap perdido aqui, a gente conseguiria o mesmo resultado, tá? Seria o que os matemáticos falam, sem perda de generalidade, vamos assumir que o K seja par. Mas a gente pegaria esse daqui, olha, até chegar em 2, 1 novamente, tá? Então, na verdade, essa daqui é a sequência que vai dar quando eu pego o mínimo entre o G e o K menos G mais 1. Ela vai me dar essa sequência aqui. É uma sequência que ela vai crescente até a metade e depois ela fica decrescente, tá? Ela vai crescente e depois ela fica decrescente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esse cara aqui, certo? A gente vai substituir esse cara aqui pelo que a gente tem aqui em cima, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Bem, nós vamos pegar o S de N, aqui, vamos pegar o S de N, e nós vamos colocar o S de N como sendo o somatório, certo? O S de N ele vai ser o somatório de I, que vai de 1, de G, perdão, né? De G, que vai de 1 até K, certo? Do P de G de N, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o P do G de N, ele está... o que a gente vai fazer agora, na verdade? A gente vai ver qual que seria a complexidade desse somatório aqui. Como é que seria a complexidade desse somatório? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o P de G de N, certo? E vai abrir ele como se fosse um somatório de elementos, tá bom? Então, o que a gente tem? A gente vai pegar esse cara aqui, e vamos ver o que a gente consegue fazer com ele, tá? Eu vou pegar aqui o P. Eu posso dizer que esse somatório... vamos copiar de cima, né? Para não ter que digitar de novo. Esse somatório aqui... eu posso falar que ele está em O de... Ele está em O de N vezes 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a K sobre 2 menos 1,
repara, é o que a gente tem ali, olha, aquela sequência de gaps que a gente tem ali, certo? Mais 2 elevado a k sobre 2 mais 2 elevado a k sobre 2 mais 2 elevado a k sobre 2 menos 1 mais 2 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 1, certo? Fecho aqui e fecho aqui. Eu tenho essa... Opa, faltou colocar aqui o Paris. Certo. O que nós temos então é isso, certo? O que vai acabar com... O que a gente pode fazer aqui agora? Repara que nós substituímos então o S aqui por esse somatório. Esse somatório está aqui. Por que ele está aqui? Porque a gente tem essas propriedades aqui, certo? A gente tem que o P, ele é esse mínimo aqui. A gente sabe que o mínimo dessa sequência, esse mínimo aqui me dá essa sequência. Quando eu substituo, então, cada P de G por esse valor aqui, que é o correspondente ao mínimo, ele vai me dar essa sequência aqui. E aí o que é interessante é que essa sequência ela é dividida em duas partes, na verdade. Ela cresce daqui até aqui e depois ela decresce até aqui. E essas duas partes são iguais. Então eu consigo, vamos dizer assim, fatorar esses dois lados, certo? Então eu vou pegar aqui e vou fatorar esses dois lados. Aqui vai ficar 2 vezes isso daqui. Isso aqui sai também 2 vezes isso daqui. Certo? O que eu fiz? Eu simplesmente tirei o 2 fora, certo? Porque eu tenho essa sequência aqui duas vezes. Beleza? Ok, então agora o que a gente tem? A gente tem esse daqui, que é de novo um somatório. Então nós vamos converter esse cara aqui num somatório. Ok? Então aqui que nós vamos ter? Nós vamos ter esse cara aqui como sendo um somatório de... Agora vamos usar uma outra variável, né, de I, que vai de 1... Não, no caso aqui ele vai de 0 até... Ele vai de 0 até meio K, certo? Ele vai de 0 até meio K, de 2 elevado a I. Tá bom? Só para ver se não cometi nenhum erro aqui. Ok. É isso, não, tá errado, a fórmula tá errada. É porque, por causa dos parênteses, faltou um circunflexo aqui. Certo, agora tá certo. É esse daqui que é o meu somatório. Eu consigo já resolver qual que é esse somatório aqui de dentro, certo? Eu consigo resolver esse somatório aqui de dentro. A gente vai fazer da seguinte forma. O que dá aqui? Isso daqui vai me dar 2 elevado a k sobre 2 mais 1 menos 1. Ok? Menos 1. No caso aqui, não, tem um erro aqui. Aqui ele começa em 1, eu vou arrumar ali no de cima, certo? Então, na verdade, não é menos 1, é menos 2. Ok? Menos 2. Você pode procurar essa fórmula aí, é uma formulazinha, é uma soma de PG. Uma soma de PG você consegue achar fácil em qualquer lugar aí na internet. Então, na verdade, vai ser isso daqui, tá bom? Eu vou arrumar aqui em cima. Então, ele não começa, repara que ele não começa em 0, ele começa em 1. Tá? Ele começa em 1. Ok. E agora, o que a gente vai fazer? Bem, a gente vai simplificar esse cara aqui também o máximo que a gente pode. A gente vai simplificar da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui, olha, primeira coisa, a gente vai tirar esse mais 1 aqui do expoente, então vira 2
vezes isso daí. A gente pode tirar esse cara aqui para fora, né? Vamos tirar esse cara aqui para fora. Isso daqui tirando para fora vai ficar 4 vezes n. Então é menos 4 vezes n, tá? Então é isso que nós temos. Nós temos o 2, tá? Elevado aqui, que foi o que eu tirei. Agora, por fim, a gente vai tirar esse 2 para fora também, vai ficar só o 2 aqui, tá? Então, vamos fazer isso, não precisa nem, acho que não precisa nem fazer uma nova célula. Então, vai ser 4, que é esse 2 aqui, vezes 2 elevado a k dividido por meio, menos n e tal. Beleza, estamos quase lá. Ok, qual que é o passo que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora é substituir o k por aquilo que a gente sabe do k. O k é o log de n na base 2, tá bom? O k é o log de n na base 2. Antes da gente fazer isso, melhor, antes da gente fazer isso, a gente vai separar esse cara aqui em duas partes. Esse cara aqui vai ser 2 elevado a k, certo? 2 elevado a k. Elevado a 1 meio, ok? Isso daqui também é uma operação simples com expoentes, né, que eu posso fazer. Então, na verdade, isso aqui vai ser 2 elevado a k elevado a meio, ok? Então, agora a gente vem e dá o nosso passo final, quase final no caso, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse cara aqui e vamos substituir o k. O k, ele é log na base 2 de n, certo? Então, na hora que eu substituo o k aqui, eu vou conseguir essa expressão. E aí, por fim, eu tenho 2 elevado ao log na base 2 de n, e a gente sabe que isso é n. Então, a gente vai... Vamos copiar, na verdade, esse cara aqui uma vez, mais uma vez, pelo menos. Ok. Então, esse negócio está assim. E esse daqui, ele vai me dar n elevado a meio. Isso aqui vira n. Isso aí vai dar n elevado a meio, tá? Então, nós temos isso daqui. Agora, a gente só falta dar uma última ajeitadinha. E essa ajeitadinha é a seguinte. A gente vai colocar esse 4 para fora aqui. Então, vai ser n. Vai ser 4 vezes n elevado a 1. Vezes n elevado a meio, menos 4n, certo? Então, nós temos isso daqui. E aí, nós vamos fazer o último passo aqui, onde vai me dar... Eu vou pegar esses dois aqui, esses dois expoentes, eu somo os expoentes. Então, vai dar 3 meios, n elevado a 3 meios, tá bom? Ok, agora a gente faz as operações... Opa, deu errado. Ah, faltou o circunflexo aqui. Agora, o que está faltando? Simplesmente a gente simplificar, eliminando as constantes e eliminando os termos que têm complexidade mais baixa, certo? Esse carinha aqui, por exemplo, eu posso substituir ele por por mais 4n a 3 meios, porque esse cara é O de n 3 meios a 3 meios, certo? Então daria 8n a 3 meios, e daí no final a gente sai com tudo. Eu estou só racionalizando o que a gente faria, porque a gente já sabe até meio mecanicamente o que fazer nesse caso aqui. E aí o resultado é que esse cara aqui, então, ele é... Cadê? Esse cara aqui, então, é O de n a 3 meios. Por fim, já que a gente começou aqui com o S sendo esse cara, nós temos, então, nosso último passo. A gente, em vez de usar esse somatório aqui, a gente vai usar S. S de n está aqui, tá bom? Ok, a única coisa que falta aqui para a gente fazer, a gente tem que provar a propriedade 1 e a propriedade 2 que a gente tem aqui, certo? A propriedade 1 e a propriedade 2 é o que faz com que eu consiga fazer essa sequência, usar esse mínimo aqui.
até chegar nesse ponto, tá bom? Bem, o vídeo já ficou longo e eu vou fazer um outro vídeo apenas provando a propriedade 1 e a propriedade 2, essas duas propriedades aqui. E aí, juntando isso tudo, a gente tem a prova da complexidade. Se você está satisfeito e se você tem uma intuição suficiente para concordar que isso daqui é verdade, você não precisa ver a próxima parte, tá bom?